voltamos agora com o Biografia, o programa feito para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E a gente volta a conversar com o vereador Moacir Camerini, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, o senhor estava comentando, né, na época que o senhor voltou aqui para Bento, né, começou a se interessar pela política, essas questões, e o senhor também desenvolveu um trabalho voluntário aqui na cidade. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Na época, digamos assim, já posterior a trabalhando na Câmara e tal, eu também sentia necessidade de fazer um trabalho voluntário, né, de fazer alguma coisa pelo social também, até para conhecer novos desafios, né? E na época eu busquei uma entidade que era muito forte, que era Parceiros Voluntários, né, que tenho a carteirinha comigo até hoje de voluntário ainda, né? A gente fez um trabalho por muitos anos, né? Eu escolhi no início um trabalho com crianças e com idosos, né? Eram 3 horas semanais, né, que destinava do meu tempo para a sociedade, né? Então, no início, eu comecei num SEACRE do bairro municipal, ministrando aulas de dança gaúcha, né? Que sempre fui de participar de CTG, a família toda foi, na época da minha infância, a tradição gaúcha de participar de CTG. E na época eu ministrava, então, 2 aulas por semana com crianças, né, de 6 a 10 anos, aulas de danças gaúchas, né, de dança de CTG. E também uma outra oficina que fazia, aliás, oficina não, um outro trabalho que me dispus a fazer foi dar uma assessoria administrativa daí para uma entidade que estava começando, que era a Associação de Bento Gonçalves Parkinson, né, que era com idosos daí, né? E nessa associação o meu trabalho era ajudar a organizar as reuniões, digamos assim, a realizar atividades, enfim, para que essa entidade começasse a crescer, né? Eu tive muita sorte e eu digo que esse trabalho me rendeu uma família, né? Esse trabalho voluntário onde conheci minha esposa, né? Ela era, na época, a presidente da entidade e estava, né, buscando voluntários para ajudar, e eu fui ajudar, e a gente acabou se conhecendo nesse voluntariado e estamos juntos há praticamente 13 anos já, né? E essa entidade a gente continua até hoje, né, ajudando, e agora um pouco mais parada por alguns motivos, mas a gente fez muitas atividades em conjunto, né? Depois aí, na época também, eu fui convidado na questão do movimento estudantil, que me tomava muito tempo também, né, onde eu concorri, foram 3 eleições para presidente do Diretório Regional de Estudantes da UX, né, que eram todos os cursos, não somente do DA de Direito, né? Eu era do curso de Direito, mas presidia um diretório regional, né, que faz parte de um todo do Diretório Central da UX, né? E ali também nós enfrentamos, na época o campus não tinha estacionamento, nós fizemos reivindicações, movimentos, conseguimos o asfaltamento do estacionamento, né, que era barro, sujeira, pó, e nós conseguimos o asfaltamento, conseguimos melhorias na entrada do campus, por exemplo, fizemos paralisações, fizemos contra aumento de mensalidade. Eu diria que o movimento estudantil, ele deu uma respirada naquela época que participamos, e depois a gente vê que hoje calmou de novo, né? Mas a minha participação foi muito importante de retomar aqueles movimentos estudantis para reivindicar contra aumentos de mensalidades, contra falta de estrutura, contra problemas de cursos, e realmente, né, não foi por nada que fiquei 3 gestões lá, né? E isso nos orgulha muito e também nos trouxe muito conhecimento para o nosso campo político, né? Vereador, e até então o senhor que era ligado ao PDT, que era o partido do seu pai, o senhor se aproximou do PT. Por que essa aproximação com esse partido? Na verdade, foi bem isso que aconteceu, né? Apesar do meu pai ser, na época, inclusive vereador, né, do PDT, eu tinha muitos colegas do movimento estudantil, no qual fizemos a composição de nossas chapas, né, tanto para o DCE Central como aqui, juntamente com esse pessoal nos ajudando a organizar diretórios acadêmicos, a mobilizar estudantes, eram do PT de Caxias do Sul, né, e que militam até hoje, né, no movimento estudantil e tem o seu partido, né. E me chamou a atenção da garra e da força dessa juventude, também da dedicação em prol dos estudantes num todo, que me apaixonei, digamos assim, pela forma como era trabalhado isso, né, no movimento estudantil. E aí sim, aí vieram outros contatos, por exemplo, deputados federais do PT, eu cito um exemplo, Paulo Pimenta, na época, me chamou para trabalhar na sua estrutura de mandato, assim, coordenei campanha para ele na época também. Aqui em Bento Gonçalves. Em toda a região, 27 municípios, né? E que, digamos assim, a gente pôde ir
galgando espaço dentro do partido. Aí veio a minha filiação também, daí acabei me filiando, né? E depois, como se diz, como meu pai concorria à reeleição de vereador, eu fui concorrer a conselheiro tutelar, por exemplo, para fazer um trabalho na criança e adolescente, que já tinha também uma experiência como no CTG, como nesse meu voluntariado também com crianças, enfim, outros conselhos que participei, né, vários conselhos da saúde, conselho da assistência social, enfim, tive uma grande participação nesses conselhos comunitários, no CONDICA, que é o Conselho da Criança e Adolescente, quando presidente do diretório acadêmico também nós tínhamos essa participação. Tem cadeira até hoje do diretório acadêmico no conselho, no CONDICA, né? E ali a gente começou esse trabalho, né? Fui eleito conselheiro tutelar, fiquei na presidência do conselho tutelar por praticamente os 3 anos, só me afastei num período que concorria a deputado, né? Que tive que me licenciar do cargo de conselheiro 3 meses para concorrer. O senhor foi conselheiro tutelar de 2008 a 2011. Isso, 2008 a 2011, né? E na eleição de 2010, então, né, a pedido do partido, do próprio deputado Pimenta, na época, eu concorri a deputado estadual aqui pela nossa cidade para ajudar e para fortalecer, né, as candidaturas e tentar buscar um espaço a nível de assembleia, né? E ajudando o deputado federal Pimenta, que na época foi o deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul, né? Então nós ajudamos, foi no intuito de ajudar ele a concorrer, a se fortalecer esse trabalho na região aqui da Serra Gaúcha, né? Vereadora, sobre essa experiência sua no Conselho Tutelar, o que ela te ensinou para o teu trabalho como vereador hoje aqui em Bento? Eu sempre digo que o Conselho Tutelar, ele deveria ser uma prerrogativa de todos os cidadãos bentogonçalvenses. Que por um determinado momento o Conselho Tutelar não deveria ser uma pessoa eleita. Deveria cada mês, eu digo, ter pessoas que se dispusessem a fazer esse trabalho para conhecer a realidade. Porque ali no Conselho a gente tem o contato com os problemas mais incríveis, eu diria, que acontecem dentro de uma família ou muitas vezes mais que nos deixam revoltados, né, que acontecem com nossas crianças, né, seja de abandono, seja de negligência, seja muitas vezes de maus tratos, né. Eu diria que quando se fala em conselho tutelar sempre se leva em conta os maus tratos da criança, e isso é o que menos se vê. O que se vê é muita negligência, é muito abandono material, psicológico, enfim, a falta, como se diz, a desunião da família, né, e isso nos trouxe, e me trouxe para mim, né, um grande conhecimento de vida, né, de saber como conduzir uma família. Vereador, e como foi decidir a concorrer em 2012, então, aqui para um mandato aqui na Câmara Municipal? Como foi essa decisão? Essa decisão ela veio do trabalho que foi feito no Conselho Tutelar, né, eu tive, por exemplo, em certos momentos tinha desistido de concorrer, até é muito interessante falar, eu tenho minha esposa, né, que está num tratamento longo já há 5 anos de uma leucemia, né? Então, num primeiro momento, não iria concorrer a nada, e sim só me dedicar a cuidar dela, né, continuar o meu trabalho, enfim, né, como representante comercial, que é a minha profissão, né, de vendas e tal, continuar esse trabalho e cuidar de minha esposa, mas nesse meio tempo houve um transplante, né, melhorou, houve quimioterapia, melhorou, né, e que não me possibilitou na época, em 2012, né, ela estava até relativamente melhor e me ajudou muito, né, sabe que uma leucemia não é uma doença muito fácil de tratar, né, então nós já estamos no 2º transplante, e aí ela melhorou e me ajudou muito, e me incentivou muito, né, e isso ajuda muito para um político, é ter o apoio da família, né, ter o apoio da esposa, da filha, enfim, sempre do lado, nas horas boas, nas horas ruins, né, naquela, como se diz, vontade de fazer mais pela população, né, e esses problemas de saúde, né, que eu digo, ela, uma condição de vida um pouco melhor, que sempre teve plano de saúde, eu fico imaginando, e imaginei muitas vezes, se ela não tivesse essa estrutura, como seria uma pessoa com uma renda baixa, né, uma pessoa que não tem plano de saúde, que depende totalmente do Sistema Único de Saúde, com certeza hoje ela não estaria mais entre nós, né, porque são tratamentos caríssimos e são tratamentos que dependem de muita força de vontade, né? E muitas vezes uma família fragilizada, uma família que não tem condições financeiras não teria aguentado, né? E hoje ela está aí com nós e eu estou muito feliz por ela estar cada vez melhor, né? A questão digamos assim, ó, eu não tinha nem, eu sabia da dificuldade de se eleger. Muitos candidatos já concorreram e por diversas vezes para ser vereador. Eu, casualmente, eu tive a felicidade de concorrer uma única vez e me eleger, né? Eu digo sempre que foi, né, uma coisa inesperada a minha eleição, porque
porque ninguém acreditava. Né? Muitas pessoas diziam, ele vai concorrer, não vai ser... E eu, casa por casa, pedindo o voto, pedindo o apoio para fazer a diferença. Né? O senhor acreditava? Eu sempre acreditei que tinha chances, né? Que, digamos assim, o que a gente tem que ter é vontade de crescer, né? E eu dizia para as pessoas, assim, olha, eu quero fazer um trabalho diferenciado, né? E muitas pessoas, como você falasse, quase 800 pessoas acreditaram nessa proposta e hoje nós estamos aqui fazendo a diferença, né? E eu sempre gosto de ser cobrado e eu sempre digo, né, nos meus trabalhos aqui na casa, que eu tenho sido vereador que acredito ser o mais cobrado pela comunidade. Né? Eu não dou conta de tantas visitas que me pedem, eu não consigo atender a todos e eu não consigo resolver, digamos assim, encaminhar, porque nós não resolvemos praticamente nada que depende do executivo, mas encaminhar pelo menos todas as solicitações que me vêm na mesma semana. Eu tenho que estar fazendo isso gradativamente para dar conta. Né? Isso que os dados estão aí na nossa Câmara, que podem acessar, ver quantas proposições o vereador Camerini já fez, quantos projetos de leis eu tenho apresentado nesta casa. Né? E muitas vezes projetos bons, né, que muitas vezes não conseguem prosperar por, né, dificuldades, muitas vezes de conjuntura política, né, de pensamentos diferentes de outros vereadores. E para a gente finalizar, vereador, o senhor poderia pontuar, além, né, do que o senhor vem fazendo aqui na Câmara, alguns planos para o futuro da sua carreira política? O futuro da minha carreira política, eu sempre costumo dizer que, digamos assim, ele é automático. Né? E hoje o meu trabalho é para buscar algo mais na sociedade, né? E colocando sempre, que nem eu já coloquei em outras vezes, nas eleições passadas para deputado, eu coloquei o nome ao partido, houve vocês optaram por outro candidato, abri mão de minha candidatura, mas nas próximas também estarei colocando o nome para algo mais, para poder fazer mais dentro do partido e mais pela nossa sociedade, que é o que realmente nós precisamos ter. Né? Um trabalho maior para a comunidade, um projeto melhor, né? Porque não adianta somente criticar, mas tem que se colocar à disposição para fazer. E eu estou me colocando à disposição da comunidade, né, no futuro, se não for nas próximas eleições, em outras. Né? Não pretendo ser vereador toda a vida, por mais do que, no máximo 2 mandatos. Né? Eu pretendo, se conseguir almejar um projeto maior e dar oportunidade também para outras pessoas que venham ocupar o legislativo e trabalhar para uma candidatura a vice-prefeito, a prefeito, enfim, a deputado, nesse sentido. Um trabalho de crescimento, né, com um fortalecimento da nossa comunidade e pensando sempre na comunidade, no povo de Bento Gonçalves. Né? E da região, se for uma questão regional. Vereador, obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço e estou sempre à disposição da TV Câmara aqui, em todos os seus programas, para poder debater e apresentar as nossas posições e também o nosso trabalho aqui que a gente faz para Bento Gonçalves. Obrigado. O programa Biografia vai ficando por aqui. A gente retorna na semana que vem com mais 2 entrevistas com vereadores aqui da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. Boa noite.